O boletim de conjuntura divulgado recentemente pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que apesar da geração de postos de trabalho com saldo positivo no último trimestre, muitos empregos foram criados na informalidade e na subocupação, com salários bem mais baixos. A indústria é um setor bastante aliado para mudar esse cenário. Confira na reportagem de João Miyagi. O relatório informa que ainda existem 10 milhões de desempregados no Brasil, apesar da criação de 1,3 milhão de postos de trabalho com carteira assinada até junho. No entanto, o salário médio dos contratados teve queda de 3,4%. Unindo desemprego, inflação alta e baixos salários, o resultado do governo Bolsonaro é mais do que desanimador para os trabalhadores. A retomada pós-pandemia, ela ainda não conseguiu reincorporar o contingente de pessoas que estão no mercado de trabalho. Por isso que a gente mantém aí um indicador de 10 milhões de pessoas desempregadas e um número grande de pessoas, né, que são os desalentados, que diante de um cenário de crise econômica deixam de procurar até mesmo um emprego. Né? E outro agravante nesse contexto todo foi a inflação. Nós ficamos mais de um ano com a inflação acima de 10%, né? E isso impacta diretamente a renda dos trabalhadores. De acordo com o DIESE, as negociações salariais entre patrões e empregados não foram favoráveis aos trabalhadores. Quase metade dos acordos e convenções coletivas ficou abaixo da inflação e mais de 23% só empataram com o aumento do custo de vida. Reflexo não apenas da crise econômica, mas também da reforma trabalhista, que enfraqueceu os sindicatos e as leis do trabalho. A reforma trabalhista, de certa forma, ela abriu uma janela, uma comporta, vamos dizer assim, para a precarização, né? Aí o patrão, ao invés de contratar de forma formal, usou esses instrumentos que a reforma trouxe, né, de contratação de forma precária, né? Então isso corroborou, né, também em relação a esse processo. Desde 1985, o Brasil vem perdendo indústrias. Naquele ano, a participação do setor no PIB era de 35,9%. Houve uma retomada no governo Lula, mas voltou a cair. No governo atual de Bolsonaro, a participação da indústria no PIB é a menor da história. Em 2021, chegou a apenas 11,3%. Eu caracterizo esse momento que a gente vive como uma etapa do fascismo neocolonial, né? Esse processo de reversão neocolonial que a economia brasileira vem enfrentando, né, ou seja, de uma dependência crescente da exportação de commodities agrícolas e minerais, né, a indústria praticamente deixando de existir do ponto de vista de um setor que encadeia o processo de desenvolvimento, né, isso tende ao paroxismo. Né, ou seja, eu acho que o Brasil não aguentará, né, sem uma convulsão social, mais esse avanço de 4 anos no sentido da barbárie que a gente está vivendo. Para que o Brasil volte a se reindustrializar e crescer, um novo presidente eleito deve refazer o orçamento público elaborado pelo governo Bolsonaro e investir em obras públicas, tendo como consequência a geração de emprego com muita rapidez. Um novo governo tem capacidade de reverter esses números, lógico, com um cenário muito adverso, porque o atual governo, de fato, acabou com diversos instrumentos de fomento à economia e à indústria. Então, no novo governo, a gente acredita que precisa fazer um trabalho para restabelecer esses instrumentos de fomento, né, como é o caso do BNDES, restabelecer, né, o papel, né, que algumas estatais e algumas empresas públicas tinham na organização da cadeia produtiva e organizar uma política industrial, é o que a gente vem dialogando muito, a partir da demanda social.